Então vamos esquecer as coisas de ordem material, voltar aqui para dentro da casa de Francisco, ficar só aqui, elevando nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus e sua equipe, que disponibilizam assistência, amor e fraternidade dentro da casa de Francisco, para que os estudos desta manhã, de sábado, dia 28 de junho de 2025, transcorram com muita paz, tranquilidade, serenidade, entendimento, que os dois planos, encarnados e desencarnados, aqui presentes, possam absorver tudo que a Cida vai trazer para nós nessa manhã. Agradecer a Jesus pela bondade, com essa doutrina maravilhosa dos Espíritos, com a simplicidade da casa de Francisco, que nos acolhe com tanto amor e carinho, permitindo assim que a sua doutrina, que os teus ensinamentos e que o teu evangelho aconteça com dignidade, com respeito, com clareza e transparência. Obrigado, Jesus, por mais esta manhã, por mais essa oportunidade. Em nome de Deus, nosso Pai, infinitamente justo e misericordioso, nós estamos abrindo agora os estudos na sua santa e augusta paz. Que assim seja. Amém. Espera aí, deixa eu só colocar. Bom dia. Jesus possa nos abençoar, né? Nessa noite de hoje. Nessa noite não, nesse dia de hoje. É que a gente faz trabalho de dia, de noite, de tarde, e a gente confunde tudo. Não é? É verdade, às vezes alguém vai escutar à noite, né? Então, que ele nos abençoe nesse dia, nessa tarde e nessa noite. Bom, pessoal, eu estava até conversando com o Luiz, nós estamos seguindo um roteiro, tá? Que é o Livro dos Médiuns, mas hoje há uma necessidade maior da gente falar sobre o passe. E não dá para falar sobre o passe de atropelo. A gente tem que, mesmo aqueles que são passistas há muitos anos, e aí eu vou pedir que me ajudem, tá? Hoje nós vamos tratar desse tema, vai ser o tema principal. Se der tempo, a gente entra nos outros temas. Nenhum tema vai ser atropelado. Mas uma coisa que a espiritualidade nos ensina é o seguinte: a gente tem que seguir com passos tranquilos para que as coisas possam acontecer. Não adianta a gente jogar um monte de informação e essa informação não ter tempo de ser abstraída. Aqui tem quantos passistas? Só para eu poder pedir ajuda. Ah, graças a Deus, eu estou com uma turma boa. Com certeza eu vou precisar da ajuda de vocês aqui, tá? Esse tópico aqui faz parte de um módulo de passe, que são cursos que eu também ministro em outras casas. Esse é um módulo específico para a gente trabalhar um pouquinho, porque o passe na reunião mediúnica é um ponto importantíssimo. É muito importante na reunião mediúnica. E às vezes a gente tem dúvidas com questões muito básicas. O que eu faço? Eu posso fazer barulho? Eu posso fazer... O que eu posso fazer? E aí a gente vai tentar trazer isso. E tem uma obra, tem muitas obras, né, gente? Muitas obras. Mas é uma obra que eu gosto muito para cursos, que é essa aqui, do Jacob Mello, que é o passe, seu estudo, suas técnicas e sua prática. Tem também outros, né? Obsessão, o passe, tem muitos outros que a gente usa, que não dá para ficar trazendo tudo, porque fica muito pesado, mas a gente tenta compilar nesses estudos. E ontem eu mandei para vocês um outro material que eu achei importante. A gente tem na Casa Espírita, lá na casa de Sheila, alguns grupos de estudo. Inclusive, a gente está abrindo agora mais 2 grupos, né? Um que vai estudar a Gênese de Kardec e o outro que vai estudar a série psicológica de Joana de Ângeles. E nesse grupo, a Gênese, quem vai conduzir é o Eugênio Lisley, que eu mandei até o material para vocês, e ele me disponibilizou esse material e autorizou que eu pudesse distribuí-lo, que é exatamente uma série de perguntas e respostas sobre o passe. E quando a gente tem material bom, a gente tem que compartilhar, né? Porque o material
preso não tem valor nenhum. Então lá vocês vão ver, tá tudo dividido, comportamento do passista. Tem uns pontos que eu acho que são bem importantes da gente prestar atenção, não está aqui nesse tópico aqui, mas está lá, né? Por exemplo, eu devo usar perfume na hora do passe? Não. De preferência, use um sabonete neutro para tomar banho, se der tempo de tomar um banho, porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente está num cantinho ali apertadinho, tem pessoas que são alérgicas a perfume, tem pessoas que não gostam, então assim, a gente precisa ir até mesmo para essa movimentação de energia. Né? A higiene do corpo, o nosso corpo físico é uma coisa muito interessante, né? Fica uma semana sem banho para ver o que vira. A gente precisa se cuidar. Então, se a gente vai estar num ambiente fechado com outras pessoas, a higiene do corpo é importante. E às vezes, né? Isso é um ponto muito delicado para a própria coordenação da tarefa falar. Porque às vezes pode gerar melindres. Então a gente aproveita, eu acho que, viu, Luiz, as reciclagens, que a gente chama, né, os momentos de retomar temas que todo mundo conhece, são importantes exatamente por isso, porque a gente pode falar sobre coisas que são gerais, e não, sem ofender ninguém, né? Porque isso não pode ofender, nós somos trabalhadores do Cristo. Então eu não posso me ofender se eu recebo uma orientação que é para trabalhar melhor, para que a minha tarefa seja mais qualificada. Então a gente tem que estar com o coração bem aberto para isso. Então, nesse momento, essa orientação veio durante a semana, eu saio daqui já pensando o que eu vou fazer na outra daqui 15 dias, né? E aí a espiritualidade vai orientando, vai trazendo os temas, vai mostrando as necessidades. E esse tema passe foi um tema que veio muito recorrentemente, né, durante esses últimos 15 dias. Então, por isso que a gente vai ter uma dedicação nele hoje. E se der tempo, a gente segue com os outros temas. Mas eu quero que vocês fiquem bem tranquilos. Nós vamos trabalhar os temas que foram propostos, todos eles vão ser trabalhados aqui. Só que sem atropelos. É tudo dentro da própria espiritualidade, da forma como ela conduz os estudos. E a gente aqui, mais do que ninguém, sabe que de ordinário são eles que cuidam da nossa vida e dos nossos passos, né? Então vamos lá. A gente abre então com o Divaldo Franco, falando que, antes de tudo, o passe é uma transfusão de amor. E Jesus, em Mateus, diz: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque esta é a lei dos profetas. Tem que ligar, porque esse aqui é modelo novo, né? Mas não ligou, não. Mas ele estava no on. Ah, bom, ligou. Agora vai dar. Não deu também, não. Será que foi aquele que nós tiramos? Então vamos tirar. Não, mas não. Pode desligar? Ah, sim. E é mesmo, ó. É mágico esse, né? Bom, vamos lá, pessoal. Podemos aplicar o passe quando? Quando o paciente procura, quando o paciente encontra-se em estado hipnotizado ou sonambúlico e é necessário retirá-lo desse estado. Isso acontece às vezes muito na reunião mediúnica, quando o próprio médium ele entra num processo que às vezes para ele é difícil saída. Então, nessa hora, em regra, o coordenador, que é alguém que tem que ficar acordado, né, gente? O coordenador não fica mediunizado durante a reunião, porque ele precisa dar assistência ali para todos os detalhes. Então, é nessa hora que o coordenador chama um dos passistas que também devem estar atentos, para que ele vá lá, aplique um passe, se ele percebe que o médium está entrando em algum processo ali de dificuldade. E até para fortalecer. Se é transfusão de amor, como disse o Divaldo Franco, é isso que nós estamos fazendo na reunião. Se é transfusão de energia, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente que está atento entrega para aquele irmão que está ali na tarefa energia para que ele possa conseguir conduzir a tarefa. Né? Como recurso terapêutico, quando o paciente se encontra em influência obsessiva,
por indicação de receituário espiritual obtido em casa espírita. É muito comum, né, no atendimento fraterno, a gente faz ali o atendimento e indica para talvez um receituário mediúnico. Eu não sei se aqui na casa a gente trabalha com esse tipo de tarefa. Lá na casa de Sheila a gente tem essa tarefa. Você é atendido e tem o receituário mediúnico. E no receituário mediúnico, muitas vezes, vem orientações do tipo tomar o passe, participar de estudos, grupos de estudos, fazer tarefas de caridade. Então, são muitas as indicações ali que a espiritualidade traz, tá? E o passe, quase sempre, ele vem, né? Não é conveniente. Aqui vejam que a palavra conveniente, ela não está dizendo que é proibido, mas está dizendo que não é conveniente o passe quando o paciente é refratário por decisão própria, provocando com isso apenas desgaste do médium. Eu vou lá na casa de Francisco tomar passe só para ver o que aquele povo faz dentro da cabine de passe. Por curiosidade, eu não acredito em nada disso, eu estou ali para poder desautorizar as pessoas. Infelizmente, a gente tem, né, gente? A gente tem pessoas que vêm, às vezes, participam de eventos, né? Eventos espiritualizados, espirituais, doutrinários, apenas de forma refratária. O que é isso? Não abriu o coração, não se entregou. Isso é o que a gente fala muito, a fé. O que é a fé? A fé é quando eu estou aberto. Se eu tiver refratário, tudo que for dito pode ser dito a melhor coisa do mundo. Que eu vou sempre me afastar. É o que nos atrapalha muitas vezes e que gera muita intolerância com outras crenças religiosas, né? Porque tem muita religião por aí que está falando a mesma coisa que nós falamos. Só que nós somos refratários e eles às vezes também são refratários. E aí a gente nunca entra num consenso de sermos irmãos universais. E aí a gente perde a oportunidade de aprender. Porque vocês querem aprender Bíblia, senta com um irmão evangélico. É verdade, vocês sabem tudo. Aí depois você aplica os princípios doutrinários de Allan Kardec. Mas eles sabem tudo. E fé, confiança. Né? Comece a conversar com os nossos irmãos de outras religiões, de matrizes africanas. A gente vai aprender a respeitar a natureza, a gente vai aprender a respeitar os elementais, os elementos que compõem o universo. Então, gente, se a gente pega para poder compartilhar, não sermos refratários, é algo que nos auxilia demais. Mas, infelizmente, a gente sabe que às vezes a gente chega na casa espírita, está ali para a tarefa do passe e chega, às vezes, algum irmãozinho que não está afim de tomar passe. Está ali afim, às vezes, de contrastar, de colocar em xeque. Eu vou me negar a aplicar o passe nele? Não, não vou, mas eu sei que a espiritualidade sabe que não vai adiantar muito, não. Porque ele não vai receber essa transfusão de energia e de amor, né? A pessoa não quer tomar passe, o paciente busca o passe apenas por curiosidade ou teste para convencer aquilo que não quer se convencer, se nega a seguir orientações dadas pela casa, como, por exemplo, assistir reuniões doutrinárias, estudar e ter hábito de prece. A gente tem um companheiro de doutrina, né, que ele fala sempre o tempo todo, eu acho que eu já até falei isso aqui com vocês. Às vezes vem orientação, tem gente que vem à casa espírita e quer tomar passe toda vez que vem à casa espírita. Tem algum problema nisso? Nenhum. Tem necessidade? Não. Mas não tem problema. Porque o passe o que é? É transfusão de amor, de energia, e a gente, na maioria das vezes, está necessitado disso. Na maioria das vezes, não é assim? Então, nenhum problema. Só que o tomar o passe é um ponto que inicia uma jornada. Se eu começo a tomar passe apenas tomando passe e continuando fazendo as mesmas coisas, eu não vai adiantar nada. Eu venho aqui, tomo o ventinho ali, né? A gente vai ver os passes como acontece, e tem gente que vira furacão, né? Tem passista que é igual que ventilador furacão. Não só nos barulhos, mas também nos movimentos, né?
toma o passe ali, o ventinho, e vai embora e faz as mesmas coisas. E aí não adianta nada. Né? A gente, em algum momento vai despertar, em algum momento vai despertar. A gente espera que desperte o mais rápido possível. É essa a ideia do passe. Essa é a ideia das reuniões doutrinárias. É essa a ideia do estudar, do hábito de prece. É um conjunto, como gostam de dizer os educadores, né? Uma equipe multidisciplinar. Então, é um conjunto multifacetado de ações que vão nos auxiliar nessa caminhada aí. Né? O médium não deve aplicar o passe quando não se sentir confiante, quando estiver nutrido de sentimentos negativos e não conseguir superá-los, quando tiver vícios de uso regular de álcool, fumo, tóxico, alimentar-se desregradamente ou usar práticas que promovam desgastes físicos exaustivos e desnecessários, quando estiver com o estômago muito cheio ou se alimentado com alimentos de difícil digestão, sob efeito de medicamentos que ajam no sistema nervoso central, idade muito avançada e com visível esgotamento fluídico, estado físico, tá errado ali, estafado física e mentalmente. Obrigada, porque o cérebro trai a gente, né? Então aqui tem uma série de orientações. Às vezes a casa orienta, olha, no dia do passe eu vou aplicar o passe, então vamos fazer uma alimentação mais leve. A gente na casa espírita, existem já alguns companheiros que já aboliram a carne vermelha. Não é isso. O Emmanuel, inclusive, fala sobre a nossa impossibilidade nesse momento de eliminar essa proteína da nossa alimentação. Ele tem um texto que ele fala sobre isso. Mas a gente precisa pensar o seguinte, se eu como demais e vou aplicar passe, qual que é a qualidade da minha doação fluídica e energética se o meu organismo físico tem que trabalhar para a minha digestão? Isso é física, isso é biologia. A digestão exige energia, gasto de energia. Se eu estou gastando energia para dar conta daquilo que eu já ingeri, significa dizer que eu não vou ter as minhas faculdades plenamente ativadas para aquela tarefa. Então, é um cuidado só. É um cuidado. Ah, mas eu posso comer uma feijoada, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Ninguém encarnado. Talvez alguns encarnados saibam. Né? Mas vocês esqueceram, naquela semana, 15 dias, nós falamos do quê? Daquele aparelhinho, né, que a espiritualidade tem e que sabe o que está dentro de cada um de nós. Então a gente tem que lembrar disso, não é assim? A gente tem que lembrar que a gente está se colocando, quando eu me coloco para a tarefa, tenho que me preparar muito antes dessa tarefa. Ah, eu não consigo parar de fumar. Eu fumo há 50 anos. Eu não consigo parar de fumar e sou passista. Posso continuar sendo passista? A ideia é que a gente não fume, não tenha hábitos que são deletérios para a nossa saúde. O fumo, eu acho que ninguém aqui vai acreditar que o fumo é benéfico para a saúde. Né? Mas, se a gente estiver lutando contra o vício, se a gente estiver se esforçando contra o vício e conseguir se abster do vício, pelo menos naquele dia ou algumas horas antes daquele dia, isso já é um bom indício. Vou dar mais trabalho para a espiritualidade porque eu estou doando o quê? Fluido. E esses fluidos impregnam meu perispírito. Impregnam meu corpo físico, e se eu estou doando ali, então eu vou dar mais trabalho para a espiritualidade. O ideal é que eu não tenha hábitos, mas se eu estiver lutando para vencê-los, melhor ainda. Não é uma... E aí a gente tem que ter muito cuidado, muito carinho, muito cuidado para pensar. Mas a gente precisa também entender qual que é a qualidade. Imagina que a gente vai fazer uma cirurgia e o médico o cirurgião chega drogado, chega bêbado. Acho que qualquer um aqui vai se sentir inseguro ou chega com um forte cheiro de tabaco. São coisas que vão colocar a gente no plano normal da nossa vida, nos coloca
em dúvida. Então, gente, o que a gente está fazendo? A gente está doando para o plano espiritual. É uma tarefa tão importante quanto. Então, não é porque eu estou na casa espírita, que eu vou trabalhar na casa espírita como voluntário, que eu vou tratar a casa espírita de qualquer maneira. Não. Eu, quando lá atrás, né, eu iniciei minha vida na Igreja Católica, eu me lembro muito bem de uma palestra que um padre fez, e que, assim, a gente precisa aprender com todos, que ele falava, não vamos entregar para Deus o que a gente tem de pior, não, né? Vamos entregar para Deus o que a gente tem de melhor, enquanto a gente está na nossa melhor condição. Porque era muito comum na igreja o quê? Quando a pessoa descobria que estava ali com uma doença muito grave, ou quando descobria que estava no final da vida, ela se transformava e começava a praticar, a frequentar a igreja. Sendo que a gente poderia começar logo cedo, né? Não que Deus não queira, não que a espiritualidade não valorize. A gente sabe que a partir do momento que a gente muda, e até porque somos espíritos imortais, a gente sabe que a qualquer momento que a gente decidir mudar nossa condição, nós seremos muito bem recebidos. Mas é preciso que a gente também entenda que nós vamos estar o quê? Nós vamos estar trabalhando em prol do próximo. E como é que está chegando esse próximo na cabine de passe? Qual que é a condição desse irmãozinho que eu estou tratando? Então, essas questões são questões que a gente precisa pensar para evitar aí algum problema. Eita. Acho que foi não. A bateria está acabando. Ah, tá contando aqui para mim que a bateria está acabando. Deve ser do computador, que foi. Tá nada. Tá vendo? Tá vendo como é que a espiritualidade precisa de ajuda, né? Muito bem. Por que devemos estudar o passe? Ah, mas eu sou passista há 30 anos, há 50 anos, o que mais que eu preciso aprender? André Luiz, do Missionários da Luz, ele vai dizer que na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Está lá no capítulo 19 do Missionários da Luz. No Mensageiros, ele vai lembrar que, referindo-se aos técnicos espirituais do sopro, esclarece: em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. Herculano Pires: sem estudo constante da doutrina, não se faz espiritismo. Cria-se apenas uma rotina de trabalhos práticos que dão a ilusão de eficiência. Para nos lembrar, sabe o quê? Porque quando a gente está aqui como tarefeiros da casa, sentados aqui, nós também estamos sendo tratados. A espiritualidade está cuidando da gente. Então, vir à casa espírita, assistir uma palestra, não é nenhum demérito. Ah, eu vou lá para escutar a Cida falar, estou cansado de saber daquele assunto, já li Herculano, já li André Luiz, recito Allan Kardec de frente para trás, de trás para frente. O que eu vou lá sábado de manhã para escutar falando? Primeiro que não é a Cida que está falando. Primeiro é todo o arcabouço doutrinário que está trazendo essas informações. Segundo, que é uma oportunidade de tratamento nosso. Será que nenhum de nós tem nenhuma dor dentro do coração que precisa ser cuidada? Será que a gente não traz nenhuma máculazinha, nenhuma situação que incomode a gente, que a gente precisa ser acariciados? É esse o momento que a espiritualidade nos abraça. E é por isso que a gente não deve perder essas oportunidades, né? Então, quando a espiritualidade fala para a gente, às vezes até com aquele muito ainda de paternalismo, né? Do pai, faz isso, porque senão, que é assim que o pai da gente fazia, né? Faz isso, faz aquilo outro. É porque ainda às vezes a gente não entendeu que espontaneamente a gente vai ter hábitos que são muito salutares para a nossa vida. E o estudo, né, da doutrina e a participação e o cuidado é importantíssimo. E quando a gente fala de passe, quando a gente fala de mediunidade,
A gente tem que estar estudando o tempo todo, porque a cada dia que passa, novas descobertas, a ciência mais se aproxima da espiritualidade. E se eu sou uma pessoa que só estou repetindo coisas que eu faço a vida toda, eu não vou conseguir nem cuidar desses espíritos que estão chegando. Vocês já tentaram conversar com a turma jovem aí, que chegando? Se a gente quiser usar as metodologias que nós fomos educados lá atrás, na meninada que está aí hoje, nós vamos fadar ao fracasso. Não vão nem nos escutar. E ainda vão nos desautorizar em menos de 1 minuto, porque eles são muito mais capacitados, né, de modo intelectual, a maioria deles é muito mais esperto do que a gente. São espíritos que estão precisando de evangelho. E é isso que nós temos mais do que eles. Evangelho e roda. Estrada. Pode falar, Márcia. Uma curiosidade minha. A pessoa que dá o estudo aí na frente, você tem que estudar muito para poder estar passando para a gente. É necessário que ela também sente no salão para poder escutar outros? Com certeza. É um exercício de humildade, né, gente? É um exercício de humildade. Porque quando eu me sento para escutar outra pessoa, eu não estou escutando outra pessoa. É o que eu acabei de falar. É um momento em que a gente está aqui para ser cuidado, para tomar um passe, né? Vocês já escutaram que às vezes eu não tenho passista aqui suficiente para dar passe em todo mundo. Mas eu tenho o quê? Eu estou aqui, estou em prece. Com toda certeza a espiritualidade está me acolhendo, está me abraçando, está cuidando do meu coração. Então é importante. Eu acho que eu não abro mão de sentar lá no salão de Sheila e escutar todo mundo. Quantas vezes eu puder. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro, mas a gente sabe também que não pode levar o colchonete para a casa espírita, né? Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter o equilíbrio. Mas é muito bom, às vezes você escuta coisas que você está cansado de saber, mas a forma como o outro fala toca nosso coração diferente. Sabe aquele despertar, aquele clique, aquele insight? É diferente. É como se o cérebro acendesse para algumas coisas. Então faz parte do processo, sabe? Fala, Luiz. Você levantou a mão? Você fez um comentário aí, interessante assim, ó. Eu procuro um hospital quando eu não estou bem. Mas se eu estou bem, eu não vou. Não tem necessidade. Mas se tem alguém ao meu lado que não está bem, eu quero essa pessoa e levo no hospital. Sim. Para ser tratada. Sim. Um expositor que não vem assistir um outro expositor, porque ele se acha o sabido, não precisa escutar um outro falar, ele pode até pensar assim e agir assim, mas ele esquece que ele de repente está acompanhado por vários irmãos que sabem onde está. A gente tem que lembrar disso também, né? A gente carrega uma turminha para vir assistir, né? Se ele está trazendo essas pessoas ao socorro, como se estivesse levando um encarnado no hospital. É uma boa reflexão a respeito, né? É uma boa reflexão. Por que devemos estudar o passe? Jacob Mello, como eu disse para vocês, que é essa obra aqui, que a gente usa muito quando dá os cursos de passe, ele fala o seguinte, e vocês vão ver ele muito por aí. Ele é estudioso, pesquisador espírita, especialista no assunto, cita algumas justificativas apresentadas por aqueles que se negam ao estudo da tarefa do passe. A primeira delas foi fulano que me ensinou assim. A gente tem muito isso, né? O complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, não é assim? Doutrina espírita acaba com isso. Eu nasci assim, eu quero crescer diferente, quero ser muito diferente, tá? Então, essa é uma típica desculpa da pessoa que se sente sempre indisposta e, portanto, não tem tempo para estudar. Será que só falta tempo mesmo para o estudo? E nosso propósito de servir ao próximo não merece de nós mesmos um pouco mais de esforço e dedicação? Será que nós gostaríamos de ser atendidos, por exemplo, por um médico que nunca tem tempo para estudar? São reflexões do Jacob, que é um pesquisador da era. Outra coisa, Jesus só impunha as mãos e curava. Portanto, aqui não se trata de simples falta de estudo, mas de desconhecimento do Novo Testamento. Há várias situações envolvendo a ação fluídica magnética do Cristo. Veremos que não era só por imposição das mãos que ele agia.
fica desde já a recomendação de que façamos uma leitura daquele livro, que é o Novo Testamento, para conhecermos mais proximamente a figura de Jesus e seus exemplos morais e práticos de como atuar nas curas. Então, Jesus impunha as mãos, mas ele tinha autoridade moral, porque ele vivia o que ele pregava. Então, será que a gente pode simplesmente usar isso? Nós, na nossa humilde condição, será que nós podemos apenas achar que porque Jesus fazia dessa forma, e vocês vejam que é um desconhecimento do Novo Testamento. Porque quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente vai ver que muito mais, havia muitas reflexões, Jesus propunha muitas outras situações. Olha lá, já faz tanto tempo que faço assim e dá bons resultados. Eu sou passista assim, eu faço isso dessa forma e nunca tive problema, né? E aí a gente tem lá, de fato, nada nos impede de procedermos sempre de uma única maneira em nossas atividades e ainda assim nos sairmos bem. Contudo, isso jamais quererá dizer que devamos limitar nosso aprendizado, no que quer que seja. Há apenas um método, há uma só ação, pois nada há no mundo que seja ou deva ser tão restritamente especializado. Aqui é para nos convidar ao conhecimento. Eu sempre fiz dessa forma. Eu tô aprendendo a fazer bolo, sabe? Eu não sei fazer bolo, não. Meu bolo sempre murcha e fica duro e murchibento. Mas eu tenho aprendido, eu converso com algumas pessoas, eu falo assim, eu coloco um pouquinho de maisena na massa, costuma ficar mais fofinha, bate mais os ovos, né? Assim. Quer dizer, vai chegar uma hora que eu vou aprender a fazer bolo. Pelas técnicas, pelos conhecimentos. Então, essa que é a proposta. É uma forma simples, mas é uma forma que a gente precisa, né, Cândida? Começar a aprender, a trocar experiências, porque na vida da gente, eu posso saber uma coisa muito, mas eu tenho muito que aprender. Por isso, sabe, Luiz e todos vocês, é que eu me sento muitas vezes sim para ouvir o outro. Porque eu posso achar que eu sei muito, mas eu posso não saber nada. Eu posso ainda ter muito para aprender, com certeza tenho muito para aprender. Então a gente precisa desarmar. Eu gosto muito dessa imagem metafórica, né? Que na rua a gente tinha que andar armado. A gente coloca uma armadura, porque você não sabe quem vai vir te abordar. Você não sabe qual que é a intenção do outro quando ele conversa comigo na rua, se quer me enganar, se quer... Mas quando eu chego na casa espírita, para que eu possa receber, eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso deixar a minha armadura lá fora. Eu preciso chegar aqui e entender que quem está aqui não são as pessoas que cuidam da casa ou o expositor que veio aqui. É a espiritualidade da casa de Francisco. Se eu confio na espiritualidade da casa de Francisco, eu tenho que confiar que se for alguém para prejudicar, eles vão me tirar. Eles tiram, eles nos eliminam quando há essa situação que possa ser prejudicial à casa. Não tenhamos dúvida disso, não. Às vezes eles até permitem que a gente ande um pouquinho mais. Já viram? Aconteceu na casa espírita, vocês já estudaram essa obra aqui. Eles até deixam você ir um pouquinho mais. Mas na hora que tem que fazer a intervenção, eles fazem. Então a gente também precisa confiar. E é nessa hora que é importante que a gente entenda que mesmo que eu saiba muito, tem muitas coisas que eu posso aprender. E a gente aprende não é só com quem sabe muito, não. A gente aprende principalmente com aqueles que são, eu falo que são sábios, né? Naturais, são aquelas pessoas que têm, às vezes, um conhecimento, uma resignação, uma humildade. Porque isso é do sermão profético, né? Bem-aventurados os humildes, os simples e humildes. Jesus não falou isso à toa. Senão ele teria falado, bem-aventurados os orgulhosos, os soberbos. Como criancinhas, o que significa ser como crianças diante do Evangelho? É sermos simples. O que a criança faz? Vocês já viram? Quem é avô e pai aí sabe. Se às vezes dá um presente para a criança, ela gosta mais da caixa do que do presente. Não é? Porque ela é simples, ela não está preocupada com o preço. Às vezes ela ganha um presente lá de R$1.000 e outro de R$10.
ela apaixona pelo de R$10 e abandona o de 1.000. E a gente não consegue entender por que aquela criança não valorizou o de R$1.000 e está valorizando o de... Porque ela é simples e humilde de coração. Porque para ela os valores do metal ainda não fazem muito sentido como faz para mim. Então, às vezes que a gente está equivocado aí, quer agradar uma criança, vocês não são desse tempo. Antigamente a gente fazia carrinho de rolimã. A gente fazia sapato de latinha. E era a maior farra. E se você entregar isso hoje para um menino desses aí que não conhece, é capaz de gostar mais do que desse monte de parafernália que a indústria de brinquedos entrega para eles. Então a gente precisa entender que o próprio sermão profético, ele nos convida a sermos simples, a nos colocarmos numa posição de aprendizes. Como a técnica dos espíritos, deixam que me utilizem e não atrapalhem. Essa é ótima, né? Com toda franqueza, os que assim agem tomam uma postura, no mínimo, ridícula. Se nós evoluímos tanto no plano espiritual quanto na Terra, por que não começamos nosso aprendizado aqui para aprimorá-lo quando lá estivermos? Por que não pensamos, a despeito dos espíritos serem os grandes detentores das técnicas, que nossos conhecimentos e estudos contribuirão eficazmente nos processos de atendimento fluidoterápicos, pois permitirão que o trabalho se realize de forma mais participativa? Se eu sou instrumento da espiritualidade, por que eu não me aperfeiçoo? Eu me coloco, eu vou trabalhar no bazar, eu vou chegar no bazar, vou trabalhar, eu vou ser instrumento da espiritualidade. Faz uma leitura, faz uma prece, para na hora que chegar uma pessoa, às vezes inconveniente, ao invés da gente fechar a cara e deixar que as farpas negativas tomem conta da minha vida, eu consiga administrar e diluir aquele sentimento. Ou vocês acham que é só gente bondosa que entra, atravessa o nosso caminho? Não é não. Os desafios são cada vez maiores. Então é preciso que a gente também se prepare para isso, para que na hora que o irmãozinho falar alguma coisa, ao invés de julgá-lo, falar, não, mas você é desse jeito, mas também quem é, né, Zezé? Chata, antipática, sabia que isso era dela. Ao invés de ter esse tipo de expressividade, a gente começa a se educar de outra forma. Ao invés disso, vamos orar pela nossa irmãzinha, ela agora está agindo dessa forma, mas ela vai ter o despertamento no momento certo. Outros vão cruzar o nosso caminho. Sabe quando você escuta alguma coisa de alguém que você nem imagina e vem e fala umas coisas para você, assim, do nada? Não é do nada. Existe um planejamento. As coisas chegam para nós por outros lugares. Nem sempre pela nossa vontade. Eu que quero ser o salvador da pátria. Não, pode ser que não sou eu que vou dar a lição. Vai vir porque é Deus que conduz as nossas vidas, né? Não somos nós. Então, quando a gente pode, sempre que a gente pode, vamos ajudar a espiritualidade. Porque a espiritualidade precisa, disso tudo aí, para que a gente possa cumprir os objetivos do passe. Então, para que eles sejam alcançados, é preciso que a gente lembre dessa figura, que é o passista ou o magnetizador, o paciente e a casa espírita. Objetivos do passe em relação ao paciente. O passe espírita objetiva o reequilíbrio orgânico, físico, psíquico, perispiritual e espiritual do paciente. Chega-se a esta conclusão pela observação de que, quando um paciente procura o passe, ele busca com certeza melhora para o seu comportamento orgânico, psíquico, espiritual, o que já representa uma afirmativa desse objetivo. Eu não procuro o passe, como vocês já lembraram aqui, se eu tiver tudo bem. Hoje é sábado, hoje é dia, de aproveitar o fim de semana. Eu tenho que começar agora porque eu tenho que parar amanhã, 6 horas da tarde. Eu vou lembrar de passe? Não. Mas quando eu estou carregado, quando eu estou entristecido, porque a gente fica, né? Ou não? Será que não tem dia que a gente amanhece mais entristecido, que a gente olha, puxa vida, estou fazendo tanto, será que isso está valendo a pena? Estou lutando tanto, será que
esse lugar que eu trabalho é o lugar que eu deveria estar. Às vezes a gente se sente muito injustiçado. A família que eu estou convivendo com ela. Que difícil, eu faço tudo pela minha família e o que eu ganho é só ingratidão, é só julgamento. Aí eu entro na casa espírita, sento, às vezes sento lá no fundo. Quando a gente tá ruim, a gente senta no fundo, viu? A gente senta escondido, né? Assim? A gente fica escondido, assim, ó, vai lá, fica escondidinho lá no fundo, aí vai, não, aí resolve. Não, vai lá e toma um passe. Você não sabe, né? Mas a espiritualidade tá falando, vai lá e toma um passe. Você entra para a cabine de passe e dá aquela aliviada. Por quê? Porque a possibilidade de quê? Da gente melhorar organicamente, reequilibrar. A gente reequilibra. Resolveu? Não, mas reequilibrou. E aí, nesse reequilíbrio, costuma vir uns lapsos, né? Uns pontos ali que a gente vai pensar. Peraí, mas será que eu estou sendo injustiçada no meu trabalho? Ou os últimos comportamentos que eu estou tendo estão justificando esse tratamento que eu estou recebendo? Será que eu merecia ter uma família melhor? Ou será que essa família que Deus me deu e que a espiritualidade me concedeu nesse planeta não é a família que eu estou precisando, porque eu preciso melhorar alguns hábitos meus? Entende? Então, assim, é nessa hora. Esse é o reequilíbrio. Ele é íntimo, ele é interno. Com a ajuda da espiritualidade, sim, mas é interno. E isso a gente faz na reunião mediúnica também, né? Quando a gente recebe o irmãozinho em sofrimento, quando a gente conversa, dialoga com ele. Ali você não está salvando. Tem gente que acha que salvou. É um encontro na reunião mediúnica que salvou o espírito. Não se iluda. Você costuma ficar ali séculos e o espírito é muito mais esperto do que você. Ele está muito mais esperto porque ele sabe suas fragilidades. Mas ali você vai entregando ali amor. É o que Divaldo Franco falou, amor. O amor, ele cobre multidão de pecados. Não é bíblico? Então, o amor contra o amor não tem jeito de resistir. Você resiste contra os pensamentos de antipatia, você resiste contra a inveja, você resiste contra tudo. Mas quando alguém vem te entregar amor, você não resiste. Joga as nossas resistências no chão. Então é por isso que o passe é amor. É por isso que na reunião mediúnica tomar um passe é uma entrega de amor. Dar um passe, receber o irmão em sofrimento, cuidar desse irmão. E é por isso que a gente precisa estar sendo lembrado o tempo todo que a gente é importante. Nós somos protagonistas desse processo. E é por isso que a gente precisa se cuidar. E uma das formas de cuidar é exatamente isso que a gente faz, né? Quando os médios sentem-se doando energia, por vezes se fadigam após as sessões de passe. Deixam claros indícios de que houve transferências fluídicas em benefício do paciente. Isso acontece nas reuniões também de desobsessão, né? Você sai de lá parecendo que vai... quase que precisa de uma cadeira de rodas, né? De tanta energia que você doou. Isso é real? É real. É real. A grande questão é o sono tem que ser restaurador. Eu tenho que interromper. Por isso que existe todo um procedimento. Estudo, prece, acolhimento, conversa, começa a reunião, fazemos os atendimentos, interrompe-se os atendimentos, porque às vezes eu sou médium, mas só consigo receber um irmãozinho, porque se eu pegar outro vai dar problema, então interromper ali o momento, retomar, saber que naquele momento eu não vou dar ostensividade, mas eu vou ser um médium de vibração, de sustentação, porque enquanto eu estou ali vibrando e sustentando também, eu estou sendo recomposto. Terminou a reunião, faz uma prece, faz uma avaliação de como foi a reunião para cada um. Como é que foi a reunião? Não, naquele momento que eu recebi o passe, eu senti a energia, a gente sente. Sabe, naquela hora que você está no perrengue lá da reunião, vem um irmão encarnado te aplica um passe, você sente refortalecimento. Então, isso é importantíssimo, né? Na comprovação das melhorias ou curas dos pacientes, novamente se confirma a tese. Nos estudos dos mais variados tratados e obras sobre o assunto, não há quem discorde desse objetivo. Então, o passe aí
para reequilibrar. Só o passe resolve? A gente já sabe até responder isso, né? A gente já sabe até responder isso. Mas vamos pegar uma ajudinha aí de André Luiz. O passe como medicamento tem seus objetivos bem definidos, mesmo que não sejam alcançados satisfatoriamente. Isso, entretanto, não os descaracteriza. Os motivos são vários e de várias ordens, mas devemos, sempre que oportuno, esclarecer o paciente de que não basta tomar passe para resolver seus problemas. Ah, eu quero tomar um passe. Eu vou me negar a aplicar o passe? Não. Porque naquela hora a pessoa só enxerga aquilo. Se você falar assim, só o passe não vai resolver seu problema, porque tem isso, às vezes a gente quer dar uma de moralizador do mundo. Não, tem que fazer reforma íntima. O cara não está dando conta da vida dele, está caçando reforma íntima. Né? Deixa a pessoa, aplica o passe, entrega o amor primeiro, para depois convidar. Vem cá assistir reunião. Vão ficar com a gente. Ó, vai ter um movimento lá na casa de Francisco, vai ter um cinema lá de Paulo Estevam, uma pipoquinha fluidificada. Né? Vem cá comer uma pipoquinha, a pessoa está lá na resistência, mas ela senta do seu lado, ela come a pipoquinha, você entrega a pipoquinha para ela, você entrega para ela um docinho. O povo fica falando mentira aí, falando que doce, pipoca de casa espírita não engorda. Engorda. Não vem com bobagem, não. Põe esse peso na espiritualidade, não. Eu escuto isso de vez em quando. Não, pode vir que não engorda, não. Ah, não, né? Vai comendo só. Quanto mais que a gente gosta de comida, né? Traz a pessoa com amor. E vai chegar um momento que ela vai começar. Aí ela tá ali, ela vai chegando, vai participando. E a gente tem esse processo de acolher mesmo. Trazer para perto da gente. E quando você assustar, precisou de alguém para poder fazer a abertura da reunião, a pessoa está lá. Precisou de alguém para colocar uma música, a pessoa está lá. Precisou de alguém para fazer a exposição, a pessoa está lá. Porque é a construção. Né? Então, o passe sozinha não vai resolver. Mas tem hora que a pessoa só consegue receber o passe e pronto. Olha o que André Luiz vai falar. Ele enfatiza a necessidade da confiança por parte do assistido, afirmando: renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada ergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. André Luiz dá um show nesse livro. Quando ele fala, que é um dos domínios da mediunidade, quando ele trata do passe. E o efeito disso no nosso corpo como cura. Uma coisa assim que a gente precisa sentar, gente, antes da reunião mediúnica, abrir André Luiz, abrir as nossas literaturas sérias, porque tem muita picaretagem por aí. A gente não precisa disso, não. Abrir um picareta. Ah, não, você vai valer do mesmo jeito se você. A gente vai falar sobre isso. É como eu digo, passa, aperta a espiritualidade. Mas se ele é um instrumento naquela hora, né? A gente vai ser atendido. Vai ser atendido. E isso aqui é uma reunião de pessoas que já conhecem a doutrina espírita, porque isso aqui a gente não conta para o povo, né, que as pessoas estão acabando de chegar na casa, porque elas não voltam mais. Elas não voltam. Mas problema moral, todos nós temos. Falhas morais, todos nós temos. Falhas, coisas para aprender, todo mundo tem. Agora, as minhas falhas morais, eu quero lutar para melhorá-las. E quando eu me coloco nessa condição de querer, de ter vontade de mudança, a espiritualidade está cuidando de mim. E isso a gente tem numa literatura farta da doutrina espírita sobre isso. O próprio Kardec fala. Como é que eu reconheço o verdadeiro espírita? É aquele que esforça para ser melhor. É aquele que luta contra as suas más inclinações. Ou vocês acham que a gente não tem pensamento ruim? O tempo todo. Né? Alguém faz alguma coisa com você, te fecha no trânsito, o que você pensa? Tomara que furasse o pneu. Tomara que quebrasse vá. Né?
Mas aí, olha, a nossa instintividade primitiva, em tempos atrás, seria ir atrás e brigar e matar. Hoje a gente segura esse pensamento. Vem um pensamento desse, o que eu faço? Reprimo. Eu não vou fazer. É o que Divaldo Franco fala. O que é o perdão? O perdão, ele é, o primeiro momento é o não vingar. Eu tenho vontade de vingar de quem faz mal para mim? Se eu falar que não, é mentira. E a gente tem que entender. E a espírita é bom, né? Porque a espírita fala assim, não, ele fez mal para mim. Eu não desejo mal, não. Mas tem a lei de causa e efeito. Tem certeza que vai colher. E a gente ainda usa biblicamente, né? A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. O que eu estou fazendo? Estou desejando que a pessoa vá para o buraco. Espírito é uma bênção, gente. A gente faz isso. Né? Mas a gente começa a aprender o quê? Que a gente vai vencendo isso. E aí Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele fala muito sobre os erros que nós cometemos, muito mais pela nossa imperfeição e a nossa fragilidade. E não porque somos ruins e perversos, né? Então vamos seguir, senão a gente não avança. Eu sei que tem gente querendo tomar café daqui a pouco, mas nós vamos. Olha lá o que Allan Kardec fala no livro dos médiuns. Para reforçar que os objetivos alcançam as áreas das influências espirituais, olha o que ele fala. Às vezes o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Passista é um magnetizador. É um magnetizador. E às vezes a espiritualidade atua junto comigo, é o passe misto. Eu sou magnetizadora, vem a espiritualidade, a gente dá um passe misto. Mas tem os casos também em que a espiritualidade, ela aplica o passe diretamente. E tem o caso em que é o próprio sem espírito, o magnetizador que está ali, fazendo a transfusão de energia. É por isso que a gente não precisa de estar num movimento religioso para ser médium. É um magnetismo pessoal. Olha o que Platão falava isso há 380 anos antes de Jesus Cristo. A cura da parte não pode ser feita sem o tratamento do todo. Não podemos curar o corpo sem considerar a alma e devemos começar a curar a mente, porque tanto a mente como o corpo devem ser saudáveis. Não deixe ninguém persuadi-lo a curar o corpo sem primeiro ele ter dado a cura da alma. O grande erro dos nossos dias no tratamento do corpo humano é que os médicos separam a alma do corpo. 400 anos atrás. Antes de Cristo. Que 2.500 anos, sei lá, já vai pedrada aí, né? Falava o quê? O que a gente está tentando botar na cabeça das pessoas até hoje, que a cura é do todo. Não adianta eu querer me curar do corpo se eu não ataco o quê? Aquilo que está realmente me adoecendo na intimidade. Né? Como médiuns passistas, devemos ser conscientes de que temos uma oportunidade sagrada de praticar caridade sem mesclas, desde que imbuídos do verdadeiro espírito cristão. Sem falar da bênção que podemos estar em companhia de bons espíritos que, com carinho, diligência, amor e compreensão e humildade, se utilizam de nossas limitadas potencialidades energéticas em benefício do próximo e de nós mesmos. Olha que bonito isso, né? Espíritas e médiuns espíritas cultivem o passe no veículo da oração com o respeito que se deve a um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual. André Luiz, no tópico o passe do livro Opinião Espírita. Isso é muito, muito sagrado para nós, né? Olha o que o Jacob fala. Cabe ao centro espírita não apenas utilizar-se de seus médiuns para os serviços do passe, mas igualmente renovar os conhecimentos destes através de estudos, simpósios e treinamentos, buscando formar equipes conscientes e responsáveis, se eximindo da limitação tão perniciosa de se ter apenas um médium dito especial,
ou o que não é menos grave, contar com pessoas portadoras apenas de boa vontade ao serviço, mas sem nenhum interesse em estudar, aprender ou reciclar conhecimentos, limitadas quase sempre às práticas do que já faz tanto tempo que ajo assim, ou meu guia é quem me guia e ele não falha nunca. Percebe o que o Jacob está falando aqui nessa obra? O que ele está falando? A casa espírita ela tem que se preocupar com esse treinamento, viu, Luiz? Com esse cuidado com os trabalhadores. Porque o trabalhador espírita também adoece, o trabalhador espírita também chora, o trabalhador espírita também é obsediado. Não é todo dia que você está bem, não. Então a casa espírita tem que ter esse cuidado de trazer o trabalhador, sabe? Como é que você está? Acolher esse trabalhador. Porque é assim que a gente vai conseguindo criar esse sentimento de irmandade. E evitar que você tenha lá, eu só tomo passe com o fulano, porque a passe dele é batata, é bom. Se eu vou no outro, não funciona. A gente tem que acabar com isso. Não existe isso. Porque se eu achar isso, eu estou perdido. Acabou o trabalho da fraternidade. Se eu achar que é só a Cida que dá passe bom, eu já levei a Cida pro buraco e fui também. Porque olha só, esse é outro ponto. Para a gente cair, basta isso aqui, nada. Porque a gente cai na nossa vaidade, no nosso orgulho. Seu passe é bom demais, eu fui curada. Aconteceu na casa espírita, lembram disso? Eu gosto daquele livro por isso, porque ele conta tudo quanto é coisa errada que a gente faz, né? Aquela médium lá que achou que era ela que estava curando, quem estava curando eram os obsessores, nem curando, né? Afastando os obsessores para dar para ela a falsa sensação de que ela era muito boa. Para quê? Para desarticular. Então não se enganem. Às vezes uma coisa que aparentemente a gente tem uma leitura, a gente precisa pensar que pode ser que espiritualmente tenha outros significados, né? Por isso é que estarmos juntos, é que vivermos a fraternidade nos fortalece, nos torna mais próximos para a gente vencer as dificuldades, né? Afinal, já sabemos que tempo de prática considerado isoladamente não confere respeitabilidade ao passe, assim como a tarefa no campo da individualidade. É do médio e não dos guias que o isente de participação e responsabilidade. Conscientizemos nossos passistas de suas imensas e intransferíveis responsabilidades. Pois se em todas as atividades de nossas vidas somos nós, direta e insubstituivelmente responsável por nossos atos, que há de se pensar daquela vinculada a tão nobilitante tarefa. E aí a gente tem esses mecanismos de cura: fé, merecimento e vontade. Fé é isso que nos cura. Merecimento e vontade. Olha o que Allan Kardec fala da fé. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardentemente fé. Pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. A fé cura. Não importa onde você está. Se você tem fé, você cura. E cura em si mesmo. E se cura, né? Mas por que eu não consegui me curar? Porque ainda às vezes nos falta, né? A gente acha que tem fé e na verdade não está assim, né? Não está assim. É mais ou menos, minha fé é mais ou menos. Na hora que o perrengue chega, eu questiono Deus: por que você mandou isso para mim? Olha o que o Jacob fala: para se entender o merecimento em maior profundidade, faz-se necessário recorrer à teoria reencarnacionista.
Ah, mas eu não fiz nada nessa vida. Por que isso está acontecendo comigo? Gente, teoria reencarnacionista. A criança nasceu e com 1 ano ela já está acometida por doenças gravosas. O que um bebê de 1 ano fez nessa vida? Mas e as outras vidas? Qual que é o planejamento espiritual para esse bebê que chegou? Será que não é só esse um momento de recomposição, muitas vezes perispiritual? Ele só precisa de 1 ano no planeta. Ai, por que acontece isso comigo, com meus filhos? A gente está lendo somente por um viés, que é o viés do imediatismo. E a nossa história reencarnacionista? Ou eu só falo de reencarnação porque é chique? Porque tem isso também, né? É chique falar de reencarnação. Mas, na verdade, eu não vivo e não acredito que eu sou um espírito reencarnacionista que já viveu muitas vidas e que tem muitos compromissos. E é isso que ele está falando. A questão do merecimento está diretamente vinculada aos débitos do passado, tanto desta quanto de outras vidas, como os esforços que vimos empreendendo para nos melhorarmos física, psíquica, moral e espiritualmente. Se na vida anterior sujeitamos nosso corpo a pesados e indevidos desgastes, não só o teremos comprometido, como igualmente o nosso perispírito terá assimilado as consequências de tais mazelas. Em decorrência, nosso órgão perispiritual transferirá ao novo corpo as deficiências localizadas, as quais, dependendo da extensão e gravidade dos delitos, se demorarão a normalizar, ensejando-nos o aprendizado da valorização das reais finalidades orgânicas. Não esqueçamos que o merecimento está estabelecido em leis de justiça e amor, vinculado tanto ao presente quanto ao passado espiritual de cada um. Eu acho que por si só, a gente não precisava nem comentar, né? Porque às vezes a gente vê... Semana passada, a gente estava estudando o Livro dos Espíritos, a questão 358, 359, que fala do retorno à vida espiritual e trata da questão do aborto. Que não é uma questão que passa só pelo moralismo. O retirar a vida, uma vida que a gente sabe que tem um compromisso que precisa vir. E aí, o próprio Kardec, e depois o Miramês comentando a questão, ele fala, olha, pode ser que às vezes isso aí vai gerar um problema perispiritual, e numa outra vida, esse espírito aí vai passar por dificuldades, né, na região sexual, na reprodução, vai ter dificuldades para engravidar. Às vezes sabe aquelas coisas assim, quero muito ser mãe, mas não consigo. Tudo, ou faz isso aqui para conseguir ter um filho. Não é regra absoluta, porque cada espírito tem sua história, mas pode ser que lá atrás, em outra vida, barateou a maternidade. Tendo oportunidade de receber a maternidade, não recebeu. Mas agora eu estou tendo a oportunidade de viver esse momento. Então, ao invés de viver esse momento achando que Deus é ruim, não, olha lá, eu estou sobre a lei de justiça e amor. Deus é justo e bom. Então, eu tenho que entender que talvez não seja esse o projeto de Deus para mim. Ou, às vezes, ele me dá um filho e me tira a oportunidade de ter outros. Eu queria ter 10 filhos, mas eu só tive 1. Para que eu supervalorize essa maternidade. Mas não é super proteger não, viu, mães? Fica levando chinelo para filho de 50 anos na porta do banheiro, não. Não é isso, não. Tem mãe fazendo isso aí, que eu sei. Filho tá lá com 50 anos, a mãe tá levando chinelinho para ele, esquentando a comidinha. Né? Ali. Olha isso, vai desencarnar, vai deixar o filho, coitado, sem saber apertar o botão do micro-ondas. Olha o que vai... o que vai... Não, neto pode. Neto é filho com açúcar, né? Neto pode. Mas filho, a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente pode estar tirando a oportunidade dele. Olha lá o que André Luiz fala de merecimento. Observemos uma das muitas citações extraídas da obra de André Luiz, onde vemos a importância do merecimento nos tratamentos. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem,
e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Isso vale para tudo, tá, gente? Está falando de passe, mas isso é reunião, é atendimento, acolher a pessoa ali no portão da casa. É boa vontade para receber, e se ela chegou ali, ela teve merecimento para chegar. Então, é merecimento e boa vontade, então é para os dois lados. Olha o que mais. Agora, a nossa aflição ou as nossas inquietações apenas perturbam os médicos nesse mundo ou no outro, dificultando a cura. Muitas vezes, temos conosco determinados tipos de moléstias que nós mesmos pedimos antes de nossa reencarnação, para que nossos impulsos negativos e destrutivos sejam treinados. Muitas frustrações que sofremos neste mundo são pedidas por nós mesmos, para que não venhamos a cair em falhas mais graves do que aquelas em que já caímos em outras vidas. Se o merecimento diz respeito ao paciente, já com a fé é diferente. A necessidade da fé é para ambos. Então, às vezes, eu estou aqui na minha limitação, porque se me der fartura, eu vou sair do trilho. Ganha na Mega Sena aí da festa junina para ver se volta aqui semana que vem. Volta não. No máximo, faz uma doação para casa para desencargo de consciência. Não é assim? Vou lá, dou um dinheirinho para casa e agora eu vou para a praia, Dubai, sei lá onde, né? Sei lá onde que vai. Nem aqui aparece mais, nem na porta. Mas dei um dinheirinho lá e desencumbi. A gente faz isso aí é próprio, né? Aí o que a espiritualidade faz? Não vou deixar ganhar, não. Vai ficar com salário mínimo, tá? Salário mínimo é o melhor treinador de espírito, porque quero ver você sair fora, não é assim? Tá explicado, tá? Tá explicado. Tá explicado. Olha lá, vontade. Olha o que Kardec fala da vontade. Daqui a pouquinho a gente só terminar essa tríade aqui, vontade é o último, e a gente dá uma paradinha, tá bom? Sabes que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que existe. A vontade é atributo essencial do espírito. Isso é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus componentes, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Tanto quanto o espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos. E eu vou contar para vocês, é o que o povo aí explora na nossa cabeça, esses coaches aí. Já ouviram? Você pode, você pode, você pode. Só que ele esquece de ensinar que tem merecimento. Então, você pode ficar rico? Pode. Mas você tem o merecimento para ficar? E quando a gente fala de riqueza, nós estamos falando só de matéria, né? A gente tem riqueza espiritual, que é muito mais importante. O que adianta a gente ter bilhões na conta e ter uma vida esfacelada? Que a gente vê muito aí. As pessoas presas em gaiolas de ouro e sofrimentos sobrenaturais. Sofrimentos que humanamente a gente não gostaria nem de passar perto. Então, a gente precisa também valorizar, né, o que a gente tem. Então, não preocupa de você não estar ganhando na loto, não, tá? A clareza e a objetividade dessas palavras são inatacáveis. Trata-se desde a origem, a sede da vontade, até seu alcance, sua desenvoltura, ligando-lhe a intensidade dos sucessos magnéticos da cura. A vontade, não podendo ser confundida como uma técnica em si, é a propulsora da ação fluidoterápica por excelência, tanto em nível de emissão fluídica como de recepção. E aí Kardec vai dizer, mas se a vontade for ineficaz,
quanto ao concurso dos espíritos, é onipotente para imprimir ao fluido espiritual ou humano uma boa direção e uma energia maior. O homem indolente e distraído, no homem indolente e distraído, a corrente é fraca. A emissão é lenta. O fluido espiritual para nele, mas sem que o aproveite. No homem de vontade enérgica, a corrente produz o efeito de uma ducha. Não se deve confundir vontade enérgica com a obstinação, porque essa é sempre resultado do orgulho ou do egoísmo, ao passo que o mais humilde pode ter vontade do devotamento. Está lá na Revista Espírita, que é outra obra de Kardec também, que a gente precisava estudar mais. Porque o que ele não colocou na codificação, ele colocou na revista, nas revistas, né? E calma aí que nós estamos acabando. Requisitos para a prática do passe. Acho que eu vou parar aqui para vocês e a gente volta daqui a pouco. Pode ser? Mas vocês hoje não me enrolem, 10 minutos.